Boa noite a todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Agradeço aí ao pastor Edmilson, também ao pastor Carlos Prandini, à ministra Célia, que estão liderando aí com tanto zelo esse ministério celebrando restauração. Então eu sou o Peter, sou um servo de Deus em processo de restauração contra os maus hábitos, aqueles comportamentos autossabotadores como a procrastinação. E hoje nós queremos trazer um princípio poderoso que faz parte desse processo de mudança e de restauração nas nossas vidas. O tema de hoje é perdoar e ser perdoado. E eu quero introduzir essa ministração com algumas perguntas. A primeira pergunta, que é uma pergunta poderosa que eu quero fazer para você que me vê nesse momento, é a seguinte: existe alguma pendência na sua vida? Alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão? Também quero perguntar se você tem alguma ferida mortal, algo que você fez na tua história de vida e de que você se envergonha e que você precisa de alguma maneira perdoar a si mesmo. Então essas são perguntas poderosas que nós devemos fazer sempre, especialmente nesse processo de restauração. E dessa forma, o princípio que nós vamos trabalhar hoje, baseado nesse tema perdoar e ser perdoado, é o princípio 6, extraído ali do Sermão da Montanha. E esse princípio diz o seguinte: examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Então isso significa que eu devo fazer uma autoanálise, uma autoavaliação da minha vida. E eu tenho que observar se existe dentro de mim alguém com quem eu esteja ressentido, magoado, se existe algum rancor. E eu preciso então oferecer perdão a essas pessoas que, na minha visão, me fizeram mal. E eu preciso também reparar os danos, não só perdoar essas pessoas, mas também pedir perdão para aqueles que eu prejudiquei, reparando esses danos. E os princípios que fundamentam esse princípio 6, os fundamentos bíblicos, digamos assim, que estão no Sermão da Montanha, estão em Mateus capítulo 5, versículo 7 e versículo 9. O versículo 7 de Mateus capítulo 5 diz: felizes os que têm misericórdia dos outros. É uma palavra de Jesus, Em outras traduções, esse versículo diz: bem-aventurados os misericordiosos. E o versículo 9 diz: felizes os que trabalham pela paz entre as pessoas, ou seja, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Então aqui nós vemos alguns princípios para que você seja uma pessoa plena, para que você seja uma pessoa feliz. Muitas vezes nós estamos atendendo, dentro da nossa profissão, a psicologia, e quando nós perguntamos para as pessoas qual é a tua meta de vida, a tua queixa inicial, o que você quer alcançar na tua vida, e muitas pessoas elas dizem assim: o que eu quero é ser feliz. Então Jesus ele traz aqui no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, alguns princípios poderosos para a nossa felicidade, para sermos bem-aventurados. E ele diz assim, então: felizes os misericordiosos, aqueles que têm misericórdia dos outros, aqueles que perdoam. E felizes aqueles que são pacificadores, que trabalham pela paz entre as pessoas. Então, quando nós nos esforçamos para perdoar, para edificar a paz entre as pessoas, nós nos tornamos bem-aventurados, pessoas felizes. E dentro desse processo de restauração, do CR, celebrando a restauração, o passo 8 dos 12 passos diz assim: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Então nós precisamos fazer uma relação de todas as pessoas a quem nós prejudicamos e também nós temos que nos dispor
a reparar essas pessoas. Como diz Lucas, capítulo 6, versículo 31, também são palavras de Jesus. Jesus disse assim: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Então, tudo aquilo que nós esperamos que as pessoas façam a nós, nós devemos começar fazendo a essas pessoas. Então, perdoar e ser perdoado. Perdoar e ser perdoado significa uma ação consciente para liberar perdão, para fazer as reparações necessárias, e também significa você ser um modelo praticando a graça do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos falar sobre essas três áreas rapidamente. Vamos falar sobre o perdão, vamos falar sobre as reparações e vamos falar sobre viver a graça em Jesus Cristo. Então vamos começar hoje pelo perdão. Então quero dizer que para nós sermos completamente livres dos ressentimentos, da raiva, do medo, da vergonha, da culpa, nós precisamos liberar e aceitar o perdão em todas as áreas da nossa vida. E quando nós falamos de perdão, é necessário viver e entender pelo menos 3 tipos de perdão. Primeiro tipo de perdão que eu quero destacar nessa noite, o perdão de Deus. Então, se eu quero ser liberto, eu preciso aceitar o perdão de Deus na minha vida. Segundo, eu preciso perdoar aqueles que me ofendem, é perdoar os que nos ofendem. E terceiro, nós também precisamos perdoar a nós mesmos. Então, queridos, cristianismo é relacionamento. Relacionamento, em primeiro lugar, com o próprio Deus, um relacionamento na vertical. Em segundo lugar, um relacionamento com as outras pessoas, ou seja, um relacionamento na horizontal. E também um relacionamento conosco mesmo, um relacionamento consigo mesmo. Quando nós olhamos para dentro de nós, para os movimentos da nossa alma, e nós precisamos de restauração nessas nossas emoções, nessas nossas sensações. Então, eu quero começar dizendo que se você quer viver o perdão, você precisa, em primeiro lugar, aceitar o perdão de Deus. Eu quero ler aqui Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Diz assim o apóstolo Paulo na carta aos Romanos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E em 1 João, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo João ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então isso fala do perdão de Deus. Muitas pessoas, elas vivem amarguradas, elas vivem pesarosas, porque elas ainda não entenderam e não aceitaram o perdão de Deus. Quando Deus nos perdoa, Ele joga todos os nossos pecados no mar do esquecimento e Ele não se lembra mais. Então, primeira coisa, aceite o perdão de Deus na sua vida. Em segundo lugar, eu preciso também perdoar a quem eu ofendi, ou quem me ofendeu, na verdade. Eu preciso perdoar os meus ofensores, até em Romanos capítulo 12, versículos 17 e 18, o apóstolo Paulo diz assim: a ninguém tornai mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então Paulo está dizendo que, se for possível, se depender de nós, nós precisamos ter paz com todos os homens. E quando nós perdoamos os nossos ofensores, nós também recebemos o perdão de Deus. O próprio Jesus, ele disse certa feita: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também receberão a misericórdia, eles alcançarão a misericórdia. Ele também disse: se vocês não perdoarem aqueles que vos ofenderam, Deus também não vos perdoará. Então, quando nós perdoamos os nossos ofensores, Deus também perdoa
as nossas dívidas. Inclusive, isso faz parte da oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. E quando eu penso em perdão, me vem alguns exemplos na mente. Eu queria dar aqui um breve testemunho, um exemplo familiar. Então, de vez em quando, na minha família, acontecem alguns atritos. Então, eu sou casado já há quase 20 anos, e é normal, num casamento, numa família, acontecerem alguns atritos, algumas coisas que nós fazemos, erramos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, enfim. E eu me lembro que por várias vezes, após falhar com a minha esposa, eu procurei ela para restaurar o nosso relacionamento. E eu cheguei para ela e disse: amor, você me perdoa por isso que eu fiz, ou por isso que eu falei, ou pela forma que eu falei isso? E ela muitas vezes olhou para mim e disse assim: eu tenho alguma outra opção, se não te perdoar? E nós acabávamos até dando risada. Por quê? Porque realmente nós não temos outra opção. Se nós quisermos receber o perdão de Deus, nós precisamos ser misericordiosos. E quando nós perdoamos, nós fazemos bem para nós mesmos, nós somos libertos. Isso me lembra, inclusive, uma ilustração que eu li na internet, intitulada O Professor Batata. Por quê? Certa feita, um professor fez uma experiência com os seus alunos. Ele olhou para a sua turma e disse assim: olha, eu quero que amanhã cada um de vocês traga uma batata representando aquelas pessoas com quem vocês estão ofendidos. E eu quero que vocês escrevam o nome da pessoa nessas batatas. Então, alguns alunos trouxeram uma batata, outros 2, outros 3, dependendo do número de pessoas com quem eles estivessem ofendidos. E a experiência que o professor fez foi a seguinte: ele disse assim: a partir de hoje, vocês vão carregar essas batatas na mochila de vocês, junto com os materiais de vocês. E para onde vocês forem, vocês devem carregar essas batatas. E os alunos fizeram isso. Então colocaram aquelas batatas na mochila e foram carregando durante vários dias. Mas com o passar dos dias, além do peso que aquelas batatas causavam, as batatas começaram a apodrecer, a cheirar mal, a liberar aquele chorume. E os alunos começaram a ficar incomodados. E chegou uma certa altura em que os alunos começaram a reclamar: ô professor, quando que essa experiência vai acabar? Nós não aguentamos mais essas batatas, estão apodrecendo, fedendo aqui em nossas mochilas. E o professor então ele traz o ensinamento, ele diz: bom, a partir de hoje vocês podem jogar fora essas batatas, mas junto com elas vocês têm que jogar fora toda a mágoa, todo o rancor, todo o ressentimento do coração de vocês, porque quando vocês guardam isso, isso faz mal para vocês. E é verdade, quando nós não perdoamos, nós afetamos negativamente a nossa saúde mental. Então, perdoar é um dos segredos para nós sermos emocionalmente sadios. Inclusive, eu lembro da minha professora de terapia cognitiva e comportamental na faculdade, falando sobre o perdão como um dos princípios da TCC, a terapia cognitiva e comportamental, porque quando eu perdoo, eu sou liberto e eu acabo tendo a minha saúde mental. Então existe um ciclo. Quando nós ficamos magoados, ressentidos, amargurados, essa mágoa, ela vai nos conduzir à ira. Essa ira, ela vai produzir um sentimento de vingança. E quando nós reprimimos esse sentimento de vingança, isso causa uma ação destrutiva, sintomas psicossomáticos ou até mesmo depressão. Então você que está me ouvindo hoje, está sofrendo emocionalmente, talvez você que está vivendo em depressão, isso pode ser resultado de mágoas, isso pode ser resultado de ressentimentos. Então quando você libera o perdão, você faz bem para a sua saúde emocional. E quando eu penso nisso, eu penso até mesmo numa experiência bíblica. Esses dias eu estava relendo o livro de Gênesis, e ali conta a história dos patriarcas, e um deles foi Jacó. E a Bíblia conta que Jacó, quando saiu da casa do seu sogro, Labão, ele se estabeleceu a uma certa altura, numa região próxima a uma cidade chamada Siquém.
E uma das filhas de Jacó, chamada Diná, foi conhecer as moças daquela cidade. E um rapaz que se chamava Siquém, né, o nome dele deu nome à cidade, enamorou-se por Diná. Achou ela bonita e acabou abusando sexualmente dela. E ele ficou apaixonado por ela. Então ele falou para o pai dele, olha, consegue essa menina em casamento para mim. E o pai dele, que se chamava Amor com H, foi conversar com Jacó para conseguir Diná como esposa para o seu filho Siquém. Mas quando os irmãos de Diná ouviram que ela havia sido abusada sexualmente, eles ficaram muito magoados, eles ficaram ressentidos. Isso produziu o quê? Isso produziu ira e isso produziu neles um desejo de vingança. E se você for ler a história, eu não vou contar aqui em detalhes para não me alongar, Simeão e Levi, 2 irmãos de Diná, se vingaram daqueles homens, destruíram a fio de espada todos os homens daquela cidade, operando uma vingança com as suas próprias mãos. Então nós vemos esse ciclo. Ficaram magoados, ressentidos com o que aconteceu com a irmã. Isso gerou ira, isso gerou um sentimento de vingança e eles se vingaram de fato. E muitas vezes nós, para não nos vingarmos, nós reprimimos, porque a vingança também não é produtiva. Nós reprimimos esse sentimento e isso causa doenças psicossomáticas. No caso dele, eles se vingaram, mas eles foram até mesmo amaldiçoados pelo pai deles no momento em que o pai deles estava próximo da morte por causa da violência e do sangue que eles derramaram. Então, quando nós falamos de perdão, nós precisamos, em primeiro lugar, aceitar o perdão de Deus. Em segundo lugar, perdoar os que nos ofenderam. E em terceiro lugar, perdoar a nós mesmos. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não há condenação, nós somos perdoados e também precisamos nos perdoar. Então aí eu repito aquela pergunta do início: você tem alguma ferida mortal? Algo que você fez ou aconteceu pelo qual você não gostaria de ser lembrado? Então se perdoe. Todos pecaram. Todos nós temos o direito de errar. Eu já errei na minha vida e precisei me perdoar e deixar aquilo para trás, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, primeiro princípio, perdoar. Para perdoar, ou perdão, eu preciso aceitar o perdão de Deus, eu preciso perdoar os que me ofenderam e eu preciso perdoar a mim mesmo. Fora isso, eu preciso fazer a reparação. Então, o passo 9 do CR diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. Então, para fazer a reparação, eu preciso, em primeiro lugar, ter consciência. Eu preciso admitir a dor e o dano que eu causei em outras pessoas. Em segundo lugar, eu preciso fazer uma lista dessas pessoas que eu causei dano, que eu prejudiquei. Preciso encorajar uns aos outros também a isso. E eu não posso esperar nada em troca. Eu preciso realmente fazer essa reparação sem esperar nada em troca, como diz Lucas 6,35. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. E eu preciso escolher o momento certo para fazer essa reparação. Então nós precisamos admitir os danos, fazer uma lista de quem nós causamos esses danos, precisamos ser encorajados e encorajar uns aos outros, não esperar nada em troca e escolher o momento certo para isso. E finalmente, precisamos praticar a graça de Deus. Existe uma frase do Martin Lloyd Jones que ele diz assim: tudo é pela graça na vida cristã, do início ao fim. Então a graça é um favor imerecido, é um presente de Deus. E quando nós praticamos a graça, nós nos parecemos com Deus. Se você quer
se parecer com Deus, se parecer com Cristo, pratique a graça de Cristo. É como a frase que diz assim, olha só que interessante: parecemos animais quando matamos, parecemos homens quando julgamos e parecemos Deus quando perdoamos. Então errar é humano, perdoar é divino. Então eu preciso praticar a graça de Deus. Repito aqui novamente Lucas capítulo 6, versículo 36, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E quando nós somos misericordiosos, quando nós praticamos a graça de Deus, nós podemos viver de maneira mais leve. E a graça de Deus, ela é aceita na nossa vida, digamos assim, pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E a graça nos garante também um futuro eterno. É pela graça que nós somos salvos. Então eu finalizo essa palestra dizendo: perdoar e ser perdoado. Perdão em 3 níveis. Aceitar o perdão de Deus, perdoar os que me ofenderam e perdoar a mim mesmo. Fazer reparações àqueles a quem eu causei dano e ser um praticante da graça de Deus. Deus abençoe você, espero que isso tenha feito sentido e continue conosco agora nesse compartilhar. Muito obrigado.